Shalom, meus amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, no dia 18/10/24, nós vamos dar sequência no Evangelho de Lucas. Mas hoje é o dia de São Lucas, o dia que marca o martírio dele. Eu vou deixar para falar de São Lucas no final. O Evangelho, Lucas 10:1-9, é o chamado dos 72. Nós já vimos essa exegese espetacular, completa, no dia 11/6/24, Mateus 10, 7 e 15. Não vou entrar nela, ok? Está intitulada O Pó dos Incrédulos. O Pó dos Incrédulos, no dia 11/6/24. Então, Catecismo da Igreja Católica, 26:13, Provérbios 6:16. Hoje, aqui na nossa Diocese de São Carlos, desde ontem nós já estávamos um pouco apreensivos, porque a graça de Deus acontece quando quer, como quer e do jeito que quer. O nosso bispo emérito, lá em Minas, ele estava em Minas, Dom Paulo Sérgio Machado, ele sofreu um acidente em casa, caiu da própria altura e machucou bastante pelo jeito, né? E agora à tarde ele veio falecer. Então, Dom Paulo Sérgio Machado falece aos 78 anos, certo? Ele tinha um lema muito bonito, Opus Solidaritatis Pax. A paz é fruto da solidariedade. Creio que o nosso bispo Dom Luiz Carlos Dias, com toda a diocese, creio, né? Se não for ser velado aqui em São Carlos, já está se dirigindo para lá, creio eu, né? Então, fica aqui nossas orações, nossos agradecimentos desse homem santo. A cidade fala muito bem dele, Dom Paulo Sérgio Machado. Era o nosso bispo emérito e o Senhor o recolheu na data de hoje. Que Maria Santíssima o receba de braços abertos e São Carlos Borromeu interceda por ele. Amém? Na sequência, nós vamos ver o Evangelho. Vou falar de Lucas no final. Esse Evangelho aqui hoje, eu vou entrar no conteúdo dele. Jesus diz assim em Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E nós sabemos que Jesus também fala que a messe, os operários são poucos para a messe. Eu já expliquei isso lá. Agora, qual que é o grande problema nosso? Eu vou colocar 7 pontos que não nos deixa ir para a messe, o que nos atrapalha. Se você se encontrar algum desses pontos, vá confessar e se corrija. E depois eu vou colocar os 7 pontos que Jesus chama para a messe. Então vamos lá. Os 7 pontos que não deixam nós irmos para a messe. Provérbios 6, do 16 até o 19. Presta atenção. Por que Jesus fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Porque às vezes eu não fui escolhido para anunciar o reino de Deus. Porque o Lucas fazia parte dos 72, de acordo com uma tradição antiga de São Jerônimo e do próprio Flávio Josefo. Então, Lucas fazia parte dos 72. Por isso que o texto hoje é os 72 discípulos. Vocês estão entendendo? A igreja entende que Lucas estava no meio. Vou dar as passagens do final. Vamos lá. 7 coisas que não nos permitem ir para o reino de Deus. Estar entre os poucos que serão martirizados e serão escolhidos por Jesus a dedo e no seu coração. Vamos lá. Primeiro, 6 coisas que o Senhor odeia e uma 7ª que lhe é uma abominação. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa. Vai vendo se você faz parte desse hall aqui. Mãos que derramam sangue inocente. Aqui entra aborto. Sangue inocente. Um coração que maquina projetos perversos. Falamos da hipocrisia ontem. Pés pressurosos em correr ao mal. Um falso testemunho que profere mentiras. E o que ele abomina? E aquele que semeia discórdia entre irmãos. Misericórdia. Essas 7 coisas que Deus abomina não nos deixa nos tornarmos discípulos, apóstolos de Jesus. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Se você faz parte desses 7,
Se corrija. Eu já fiz parte desse 7 e me corrijo todos os dias, que não é fácil. Vamos lá. Lucas é o evangelista da paz, da misericórdia, da mansidão de Cristo. Já falei isso para vocês, certo? Então vamos entender os 7 pontos. Primeiro, ser chamado pelo Divino Mestre. Ser enviado, confia-lhe a missão concreta. João 15, 16, 17. 2. O apóstolo depende totalmente do Mestre. João 15, 5. Antes da missão, deixa tudo nas mãos de Jesus. Tudo. Não leva sacola, não leva dinheiro, não leva nada. Entrega tudo, inclusive família. Deixa tudo. Jesus nos dará o essencial para viver e realizar a missão que o Mestre nos confiou. Eu sou testemunha pessoal da fidelidade de Deus na minha vida. Eu sou testemunha. Hoje, eu preguei muito e não vivi. Hoje eu não prego nada, porque eu estou num deserto de 3 anos, vocês sabem disso, mas eu vivo aquilo que eu preguei. Deus é fiel. Você não tem abundância, mas não lhe faz falta. Deus não te deixa faltar absolutamente nada, porque Ele toma conta de nós na missão. Jesus dará o essencial para realizar a missão. Terceiro, o discípulo tem que buscar acreditar, confiar por completo no reino de Deus. Eu não posso anunciar uma coisa que eu não acredito. João 6, 63, 4. O apóstolo prepara o caminho humano para que Jesus venha alicerçando o caminho divino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não adianta você querer pregar um caminho que você não é divino. Você precisa pregar um caminho que é divino, ok? Isaías 40, 3, 4. Nós temos que levar paz, cura dos enfermos e anunciar que o reino de Deus está próximo. Quinto, a tarefa do apóstolo, pregador, se torna fundamental em Cristo, com Cristo e para Cristo. É a vida da igreja. Desta pregação depende a futura aceitação e acolhida ao Mestre. Se eu não fizer uma boa pregação, se eu não der um bom testemunho, ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai acreditar no meu Mestre. Ah, mas ele não mudou de vida, ele não fez nada, eu não acredito nele. Então nós temos que entender isso, hein? Entre os homens o seu reino. Quem é o exemplo? João Batista. Aplainar os caminhos do Senhor. Ele fez o caminho humano, Jesus fez o divino. Contudo, paz, amor, longanimidade, brandura, afabilidade, docilidade, temperança, domínio, perdão, misericórdia, piedade, tudo no coração de Jesus. 6. Dar o melhor, sincero, verdadeiro e real por testemunho de Cristo. Marcos 10, 32, 33. Vou repetir a passagem dos 5, não me lembro se eu falei. Atos 4, 19 e 20. Agora do 6, Marcos 10, 32, 33. Já indo para o final, temos que nos tornar mais corajosos, audaciosos e conscientes da dimensão apostólica que a nós foi confiada por um Deus nesta nossa vida cristã. João 14, 12, 14. Aqui estão os passos. São Lucas, a história dele é espetacular no livro dele, que conta a história dele, Doutor de Almas. É um livro muito bom, quem puder comprar, compra. Lucas, ele é o fiel a Paulo. Então, anotem as passagens para a gente não se perder, correto? Filemão 24, Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11, 2 Coríntios 8,18, Atos 16,10, 17,1, 25, Atos 21, 1,18. Lucas, ele foi o escritor do terceiro evangelho. Depois nós vamos ter João. Ele é a misericórdia, o perdão e é o que mais escreveu sobre Maria Santíssima. Ele é padroeiro dos médicos e também dos artistas, porque foi o primeiro a pintar um quadro de Maria Santíssima. São Lucas, ele é maravilhoso para nós. Ele nos introduz tudo o que precisa no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São Lucas
Ele nasceu entre o ano 1 e 16, em Antioquia, na Grécia, grego. São Jerônimo fala que foi o melhor grego que ele já viu na vida dele, os escritos dele, e um refino no trato da escrita, porque ele era médico. E também morreu no ano 84 ou no ano 100 na Grécia. Uma antiga tradição disse que ele foi crucificado em uma árvore, não numa cruz, em Acaia, com 84 anos. Ele derramou sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele foi fiel a Jesus Cristo, porque Paulo foi um dos poucos escolhidos e ele levou Lucas com ele. Olha que espetáculo. Então nós temos que entender, Lucas se tornou quase que maior que Paulo não é evangelista. Paulo, vocês estão entendendo? E Lucas se tornou o quarto evangelho é dele. Paulo escreveu muitas cartas, mas Lucas é o evangelista por excelência. Por quê? Aprendeu com Paulo, aprendeu com Maria Santíssima, aprendeu com Pedro, é só ler Gálatas, que vocês vão entender isso. 14 anos depois, subi para conversar com Cefas. Ele era obediente à igreja. Ele não foi desdizendo tudo por tudo. Então, que São Lucas, no dia dele, ele possa vir até nós. Certo? Martirizado aos 84 anos de idade. Termino essa exegese espetacular com uma frase do meu amado São João Paulo II. Olha que frase. Introduz-nos no conhecimento da luz discreta e ao mesmo tempo penetrante, que a palavra de Deus irradia, iluminando a realidade e os acontecimentos da história. São João Paulo II. Então, meus irmãos queridos, que nós possamos entender que muitos são os chamados, poucos os escolhidos, porque nós deixamos de ter os 7 passos de Jesus e passamos a ter aqueles 7 medonhos que eu citei no começo lá, que eu vou repetir para vocês para fechar com chave de ouro, né? Por que acontece, certo? Então, nós temos que entender o que acontece na nossa vida. Vocês estudem os que estão com vocês aí, tá certo? Não precisa repetir, né? Você já tem aí, tá certo? Então tá bom. Que Deus tenha misericórdia da alma do nosso querido Bispo Emérito Dom Paulo Sérgio Machado e que já está na glória de Deus, intercedendo por nós, porque, segundo aqui, foi um excepcional e santo homem e santo bispo. Quero terminar com o seu lema: Opus Solidarietatis Pax. A paz é fruto da solidariedade. Muito bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.